Olá, 8 de janeiro de 2019 está no ar o informativo Diário Zap. Mais de 200 agentes da Força Nacional são esperados para reforçar a segurança no Ceará e tentar conter a onda de ataques criminosos na capital Fortaleza e no interior do estado. Mais de 150 ações criminosas foram registradas desde a semana passada. Nesta madrugada, ônibus foram incendiados em 3 cidades. Ontem, a Câmara de Vereadores de Icó e uma estação de rádio foram alvos de ataques. Os juros do financiamento da casa própria deverão subir para a classe média. O novo presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse, após tomar posse no cargo, que as taxas mais baixas serão reservadas para o programa Minha Casa Minha Vida. 3 de cada 10 mulheres mortas violentamente no país já eram agredidas com frequência, é o que revela o estudo do Ministério da Saúde, feito com base no cruzamento dos registros de óbito e dos atendimentos na rede pública de 2011 a 2016, e não foram incluídas aí mulheres atendidas na rede privada. O ex-ministro Antônio Palocci negocia delação premiada no âmbito da Operação Greenfield, que apura desvios em fundos de pensão no FGTS e na Caixa Econômica Federal. O governador de São Paulo, João Dória, cancelou 143 milhões de reais em convênios assinados pelo ex-governador Márcio França, do PSB, com prefeituras na reta final do mandato. A Polícia Civil investiga um homem suspeito de abusar sexualmente da filha da ex-mulher, de 7 anos, em Carmo do Rio Verde, no centro de Goiás. O caso aconteceu no sábado. Segundo a Polícia Civil, o crime foi flagrado pela mãe da criança que denunciou o caso. O casal, que teve um relacionamento durante 4 anos, estava separado há 1 mês. Porém, os dois continuavam morando próximos. Está liberado desde domingo o homem de 48 anos que sofreu ferimentos no pênis em Presidente Venceslau, no oeste paulista. Ele, que estava internado no Hospital Regional em Presidente Prudente, é uma das 3 vítimas que sofreram agressões no órgão genital na cidade na semana passada. A polícia prendeu um homossexual de 43 anos suspeito de ser o autor, que confessou que a prática das mutilações confessou a prática das mutilações e alegou não se recordar das circunstâncias dos fatos, já que estava sob efeito de álcool e drogas. Confira agora destaques dos principais jornais do país. O jornal O Estado de São Paulo traz: Caixa, Banco do Brasil e BNDES vão encolher sob Bolsonaro. O governo Bolsonaro anunciou ontem que o tamanho dos bancos públicos com a venda de subsidiárias será reduzido e a devolução de 84 bilhões de reais em aportes feitos pelo Tesouro na Caixa, no Banco do Brasil e no BNDES. Na mesma cerimônia, o novo presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou que vai encarecer o custo do crédito de financiamentos imobiliários para a classe média. O jornal Folha de São Paulo traz: governo prepara a transição mais curta para a Previdência. A proposta de reforma da Previdência em estudo pela equipe econômica de Jair Bolsonaro estipula a regra de transição de 10 a 12 anos, com unificação nesse intervalo dos modelos do INSS e dos servidores públicos. A ideia, com a imposição de idade para que o trabalhador possa requerer a aposentadoria, é inibir as aposentadorias precoces que oneram os cofres públicos. O jornal o Globo traz: Bolsonaro reúne Guedes e Onyx para afinar discurso. Para pôr fim ao desencontro de informações entre a equipe econômica e a ala política do governo, o presidente Bolsonaro convocou o chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, para uma reunião ontem de manhã. Estavam presentes também o vice Hamilton Mourão e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, que afirmou que tudo não passou de um problema de comunicação. E confira agora como fica o tempo hoje no estado de São Paulo e no sudeste brasileiro. Nesta terça-feira, a atuação de um sistema de alta pressão
vai diminuir a formação de áreas de instabilidade sobre grande parte da região sudeste do Brasil. Mesmo assim, todo o estado de São Paulo, áreas do Triângulo Mineiro e do extremo sul de Minas Gerais podem ter pancadas de chuva a partir da tarde. Mas sobre o estado de São Paulo, essa chuva ocorre apenas de forma isolada. Na capital, a expectativa é de chuva passageira apenas à noite. Nas demais áreas do estado de Minas Gerais, incluindo a capital Belo Horizonte, todo o estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo vão ter mais um dia de bastante sol, muito calor e não há expectativa de chuva nesta terça-feira. A mínima prevista em São Paulo é de 22 graus, 20 graus em Belo Horizonte, máxima de 32 graus em São Paulo, 33 graus no Rio de Janeiro e também em Vitória, e a máxima pode chegar aos 39 graus